Fala, família Alviverde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, trazendo um corte para a gente estar reagindo junto, né? O Palmeiras acabou tropeçando ontem, deixando escapar ali a vitória, os 3 pontos, que era muito importante para se manter ali com uma gordurinha para cima do seu rival Flamengo. Mas foi um jogo difícil, né? Um jogo ali contra um time que é a sensação do campeonato, muito forte jogando em casa. O Palmeiras não entrou tão bem, encontrou do outro lado um time bem organizado, um técnico ali que está cotado aí para ser um dos melhores do Brasileirão, sem dúvida vai ser, né? Um dos melhores. É, então o Palmeiras acaba tropeçando, tinha essa gordurinha, acabou aí queimando essa gordura, mas foi contra um bom time, não foi uma derrota tão decepcionante por conta do adversário que é bom, surpreende, é um time ali de menor expressão, mas que vem jogando muito bem. Vamos estar reagindo junto, depois a gente volta com mais notícias. Fala, Bruno, um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras já voltou logo após o jogo. Palmeiras foi de avião, retornou para São Paulo, já está fazendo treinamento na parte da manhã no Allianz Parque, na academia de futebol. Depois os jogadores vão ser dispensados porque essa semana começa a preparação para pegar o Santos, jogo adiado contra o Peixe lá na Vila. O jogo vai ser no sábado e com muitos problemas para o técnico Abel Ferreira, como ele falou aí na entrevista coletiva, como a gente viu, são 7 jogadores. Agora de manhã ele ficou sabendo da notícia que o Uruguai convocou os 3 jogadores uruguaios do Palmeiras, eles também estão fora na data FIFA, então sem Vitor Roque, sem Flaco, sem os 2 do Paraguai, o Gustavo Gomes e o Sousa, e agora os 3 jogadores que defendem o Palmeiras, os uruguaios, que também estão fora. Então são 7 desfalques por conta dos jogadores que estão defendendo as seleções nessa data FIFA, mais o Andréas Pereira, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Como vocês viram aí, não é novidade uma vitória do Mirassol jogando aqui no interior, no Maião. São 17 jogos, 11 vitórias e 6 empates, mas é um resultado que deixou o técnico Abel Ferreira bastante incomodado, reconhecendo a superioridade do adversário na parte técnica, tática e também na parte anímica, porque o Mirassol foi mais envolvente, mostrou mais espírito e vontade de vencer o jogo, e também a maneira que o Palmeiras sofreu os gols. Um gol logo aos 1 minuto e meio de jogo, no comecinho da partida, e depois nos acréscimos do primeiro tempo, numa cobrança de lateral do Reinaldo, lançou na área e o zagueiro acabou marcando o gol da vitória do Mirassol. Então realmente incomodou, e também deixa claro incomodado a campanha que o Palmeiras faz em relação ao G6. Apenas 20% de aproveitamento o Palmeiras tem contra os times do G6. Ele foi perguntado sobre isso e mostrou que está incomodado. Disse que não jogamos só contra os times do G6, mas mostrou que está incomodado em relação a essa situação. O Palmeiras tem 10 jogos, tem 6 derrotas contra o G6, apenas uma vitória diante do Botafogo e 3 empates. É uma situação que vai levar com certeza nessa briga contra o Flamengo pelo título brasileiro dessa temporada. Nos próximos 2 jogos, contra Santos e Vitória, são equipes que brigam na parte de baixo da tabela, e o Palmeiras tem um bom desempenho, mas na sequência é complicado, e por isso fica esse alerta para o Palmeiras. Esse desempenho, apenas 20%, são 10 jogos e 6 pontos, Bruno. Vou perguntar já para o Jailson e para Mário o que eles acham então desse desempenho. E Campo Leão mostrou sua força em casa, abriu o placar com menos de 2 minutos. Em uma bela jogada individual de Lucas Ramon, Gabriel aproveitou o cruzamento e colocou o time do interior na frente. Com mais posse de bola e controlando as ações do Palmeiras, o Mirassol marcava forte e aos poucos demonstrava que o aniversariante do dia não ia deixar ninguém estragar a festa. Nesse lance, Reinaldo bate para a defesa de Carlos Miguel. Já na casa dos 30 minutos, o Tigrinho foi quem mostrou suas garras. Walter tirou mal e Vitor Roque meteu uma bicicleta para deixar tudo igual no José Maria de Campos Maia. Gol de craque que vive um momento iluminado. O Mirassol respondeu em 2 chances que pararam em Carlos Miguel. O Leão seguia tentando e nessa cobrança de lateral, Reinaldo colocou a bola na cabeça de João Vitor na pequena área. O zagueiro só teve o trabalho de escorar para encerrar o primeiro tempo em 2-1. Na segunda etapa, Andréas Pereira, de bola parada, quase igualou o marcador, mas Walter defendeu bem. Na sequência, o goleiro do Mirassol defendeu mais uma, desta vez de Flaco Lopes.
O Leão respondeu com Reinaldo no cruzamento e chegada perigosa de Alisson. Abel Ferreira promoveu mudanças com as entradas de Veiga, Maurício e Bruno Rodrigues. Mas quem seguiu controlando o jogo foi o adversário. Guanais fechou a equipe e segurou o resultado, chegando à incrível marca de 16 jogos em casa, com 10 vitórias e 6 empates. Eu preciso dar parabéns para a minha equipe, porque o primeiro tempo nosso foi impecável. Em alguns momentos só que a gente, no lance do escanteio, que a gente deu a gente estava tão bem no jogo que a gente se concentrou um pouco. E aí depois o jogo foi pedindo outras, teve as alternâncias no segundo tempo e a gente conseguiu ter uma postura realmente condizente com o time que está em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. E esse resultado embola ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão, colocando Palmeiras e Flamengo com a mesma pontuação. A liderança fica para o time alviverde pelo critério de desempate, com uma vitória a mais que o time carioca. É uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha contra o G6, ou G7, ou G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Reinaldo, eu tô ficando. Depois que o Cicinho trouxe aquela camisa do Mirassol do Reinaldo, não sei não, ele ficou melhor ainda, hein? Aliás, elogiado pelo Abel, e quem é elogiado não só por Abel, mas por todo mundo, é o time do Mirassol, uma campanha espetacular. E o Abel foi muito preciso quando ele disse que o time do Mirassol já atingiu o objetivo faz tempo, que era ficar na Série A. Depois disso, mudou o patamar, tá brigando por uma vaga direta de Libertadores. E tá jogando um futebol de gente grande, mostrando uma equipe que não tem, talvez, grandes destaques, mas tem um coletivo que se sobressai. É um time bem treinado pelo Guanais, com jogadores experientes, que estavam largados aqui e ali e juntos funcionaram. Cicinho, eu quero começar por quem ganhou a partida, o Mirassol. O Mirassol até então era uma surpresa, agora já não é mais, né? Pela campanha que vem fazendo, é uma realidade. Hoje o Mirassol, no Campeonato Paulista, ganhou de todos os times grandes no Campeonato Brasileiro. Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Então, assim, é a equipe paulista a ser batida, exatamente por esse grande trabalho que o Rafael faz e a galera que entendeu. Por isso, é um time experiente, que mescla experiência com juventude. Você pega o Walter é um goleiro experiente, mas está catando muito. O Reinaldo, na minha opinião, hoje merece a seleção brasileira. Demorou para sair o cartão amarelo pro Walter, hein? A melhor temporada da carreira do Reinaldo. Então, não, mas o Reinaldo já jogou muito bem no São Paulo. Que ele tá jogando o Reinaldo jogou muito bem no Sport Recife, no Grêmio jogou bem. Então, assim, Mas toda vez que aconteceu alguma coisa errada nesses times, o Reinaldo era o culpado. O culpado é o Reinaldo. Mas é porque o Reinaldo não apoiou, o Reinaldo não voltou para marcar. E eu acho que agora ele tá jogando com menos pressão, é verdade, e ele assumiu um trabalho de protagonista. Exatamente, Renata, porque assim, quando você não tem uma grande estrela, você não tem transferência de responsabilidade. Cada um tem o seu papel dentro da equipe e cada um exerce o seu papel. Se um erra, todos erraram, e o futebol é dessa maneira. Por isso que é o grande sucesso e a grande administração também do Mirassol, que é louvável. Edu, parabéns pela sua iniciativa e humildade, veio homenageando o Mirassol hoje no programa. Parabéns. Vestido praticamente com a camisa do Mirassol, hein? 100 anos. Agora, o Palmeiras, segundo o Gustavo Gomes, estava cansado e era nítido. O Palmeiras até empata o jogo, um golaço do Vitor Roque, tá vivendo uma fase incrível, chegou a 16 gols no campeonato, daqui a pouco termina como artilheiro, hein? Daqui a pouco passa Caio Jorge, Arrascaeta, tem possibilidades. Mas mais do que isso, o Mirassol foi superior ao Palmeiras, não dito apenas pelo Abel, mas nitidamente em campo. O Mirassol batalhou pelo resultado, depois soube se segurar, conseguiu frear o Palmeiras. E foi merecedor do resultado, Renata. A gente não tem que justificar essa questão desse jogo, até porque, como a gente sempre vem falando com relação ao Mirassol, pela postura, muito difícil jogar em Mirassol, o time ainda não perdeu jogando na sua casa, e o Palmeiras, por sua vez, jogou um futebol abaixo do que a gente imaginava. Mesmo jogando bem, ia ser difícil, e jogando mal ficou mais difícil ainda, porque o Palmeiras, na minha opinião, não jogou bem, nenhum jogador acabou se destacando, pelo contrário, ninguém conseguiu jogar da forma como a gente era acostumado a ver o Palmeiras, marcando pressão, não dando espaço. Começa o jogo, você acaba tomando gol quase 2 minutos de jogo, coisa que nunca aconteceu no Palmeiras, muito raro disso acontecer, e aí você tem que correr atrás
do resultado. E aí mesmo assim batalhou, você consegue empatar. Aí para acabar o primeiro tempo, aí você acaba tomando um gol de lateral, né? Aí, na minha opinião, quem realmente poderia ter ajudado mais é o Carlos Miguel, 2 metros de altura, né? Fica ali dentro da pequena área, ele pegava a bola assim com a mão. Mas a gente viu que o Palmeiras realmente ontem não esteve bem, nenhum jogador conseguiu ter o destaque. E o Mirassol não tem nada com isso, foi lá, ganhou do líder e agora acaba complicando, principalmente agora nessa reta final. E a gente viu que quando a história não estava legal para o Palmeiras, o Abel manteve o Flaco, o Vitor Roque, não substituiu, e nem o Alan, que é um jogador que eu acho que ele vai apostar mais agora até como titular. E depois o Edu tem até uma notícia que parece que ele não vai poder jogar o Clássico, né? Parece que manteve os 2 jogos de suspensão, então já cumpriu um, agora tem que cumprir o outro. Não dá para ter efeito suspensivo. Não, porque já teve um, né? E aí foi julgado agora o efeito. E aí, Rona, a gente vê que o Palmeiras, ele tem já uma espinha dorsal, ela foi mantida, e mesmo com as substituições, ele não conseguiu tirar esse resultado de 3 pontos do Mirassol. É porque nesse jogo diz mais o que é o Mirassol, né? O Palmeiras tá com aquela a imprensa toda, aquele, é o Palmeiras, aqui no jogo aberto, então, meu Deus. O senhor, o Palmeiras, o Mas Mirassol... é o líder do campeonato, você quer que a gente exalte quem tá onde? O 16º? Esse jogo diz mais sobre o Mirassol, porque o Mirassol em casa passou o rodo em todo mundo, pelo equilíbrio que tem, pela força que tem, pela experiência que tem. E nesse lance aí que o Mirassol ainda toma o gol, foi falta em cima do Walter. E não foi, era pra ser 2-0 pro Mirassol, Cicinho. Agora é o seguinte, o Mirassol jogando em casa, parabéns ao Mirassol pelo trabalho, pela recuperação que teve de alguns jogadores. O King Naldo, a gente já sabia aqui, o Cicinho também falou que no São Paulo ele já jogava muita bola. Ele é o símbolo desse time. Ele e o Walter, com experiências, que pra fazer o gol no Walter tem que derrubar ele primeiro, hein? E o Abel sabe que agora perdeu, tá perdido, não tem o que fazer. O que ele tem que fazer é já projetar esse time que vai estar bem remendado do Palmeiras para ganhar o Clássico do Santos. E ele vai ter muitas peças, né, para repor, né? Jogador de seleção, agora suspensão do Alan também. Então o trabalho... Vai chorar de novo. Não, você viu ele chorando? Ele não falou nada, reconheceu o trabalho do Mirassol. O Mirassol jogou muito bem e o Palmeiras não jogou. Ele reconheceu. Agora, cabe ao Abel agora, até sábado, pegar esse time, remontar esse time para jogar o Clássico. Olha, e o Abel Ferreira pro jogo contra o Santos não terá 9 jogadores à disposição. Então entrega. Depois a gente dá a listinha aqui completa, a gente fala todos aqui. E depois a gente fala também de um certo jogo aí em Porto Alegre. Tava se desenhando bonito na foto. Empatou. E acabou. Família Alviverde, então tá aí, esse foi o corte que a gente separou, né? As análises aí do pessoal a respeito dessa briga pelo Brasileirão, que vai ficar cada vez mais intensa, principalmente agora que os dois times têm mesmo número de pontos, mesma quantidade de jogos, né? Palmeiras à frente pelo número de vitórias. Palmeiras tem 21 vitórias, Flamengo tem 20, então no critério de desempate o Palmeiras está na frente, e esse critério é até importante demais também, né? É o que sustenta ali essa liderança do Palmeiras e pode, quem sabe, fazer diferença lá na frente, porque são dois bons times que perdem poucos pontos, e acredito que essa próxima rodada, né, os jogos atrasados aí entre Santos e Palmeiras e Flamengo e Sport, se eu não me engano, são jogos aí que devem se manter aí essa distância, aí não acredito em nenhuma surpresa. São dois adversários mais fracos. O jogo do Palmeiras é até um pouco mais difícil do que o do Flamengo, mas acredito que os dois saiam vencedores aí com os 3 pontos e mantenham aí os mesmo número aí entre os dois, e essa briga pretende se arrastar aí, deve se arrastar aí até a reta final do campeonato, pelo menos ali até a reta da Libertadores. Acredito que vai ser ali um termômetro, esses dois vai botar fogo aí na cabeça dos torcedores. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dá o like aí para dar uma moral pra gente, também se inscreva no canal, e até um próximo vídeo, valeu!